de Viçosa e da outras providências. Marcos Nunes gostaria de se manifestar, pois não, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a essa egrégia classe e ao plenário que sobrestamento do projeto, desculpa aí o engasgamento aqui, mas o sobrestamento do projeto, porque a gente precisa fazer umas análises melhor, algumas discussões foram feitas, mas nem tudo foi fechado, por gentileza. Senhores vereadores, o vereador Marcos Nunes está solicitando o sobrestamento da emenda modificativa número 001 e 002 do projeto número 023/2013. Senhora vereadora, por gentileza, volte à ementa, a leitura da ementa, o assunto do qual trata essa emenda modificativa. O teor da matéria a ser discutida. Considera-se de sobreaviso o servidor que permanecer à disposição do município, fora do seu local de trabalho, aguardando a qualquer momento o chamado para eventual prestação de serviços com telefone fixo e móvel ligados ou outro instrumento eletrônico de comunicação. Senhores vereadores, então, é o projeto de sobreaviso, que há uma emenda no projeto, o vereador está fazendo a solicitação de um sobrestamento. Então, entendo que da emenda e, quando vier o projeto, também vai fazer o pedido de sobrestamento do projeto. Por enquanto, a emenda, ele está pedindo o sobrestamento da emenda. Em discussão, o pedido do vereador Marcos Nunes. Gostaria de endossar um pouco mais esse pedido, senhor presidente, visto que, até onde eu saiba, nem passou pela própria Comissão de Finanças e Orçamento esse projeto. Então, existem ainda algumas questões de ordem de... O projeto veio aqui para ser modificado. Vereador, na verdade, desde abril, eu também pensava assim, mas, em verdade, já passou pela comissão. Senhor presidente, desculpa aí, porque fica parecendo até que é uma errata da minha parte, mas, em virtude, a gente teve uma reunião muito densa vereador. Aqui. É da nossa parte. Eu também entendi que não havia passado pela comissão, mas passou sim. E na oportunidade da reunião, foi colocado que viria um novo projeto, de acordo com as colocações do advogado, lá do Sindicato dos Comerciários, entre outros pontos. E esse novo projeto, então, é que não passou pela comissão. Ou ele vem... Senhor vereador, em votação, o pedido de sobrestamento da emenda. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Pedido de sobrestamento aprovado. A próxima leitura, senhora secretária. Dispõe o projeto de lei número 023 de 2013, que dispõe sobre a instituição do regimento de sobreaviso dos servidores do município de Viçosa e da outras providências. Senhor presidente, agora vem o projeto. Regime de sobreaviso. Como diz a senhora secretária, o vereador já solicitou antecipadamente o projeto num todo entrar no sobrestamento. Em discussão, o pedido do vereador Marcos Nunes. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Sobrestamento do projeto de lei aprovado como a emenda foi aprovada. Senhora secretária, por gentileza, o próximo projeto de lei. Projeto de lei número 041/2013, do prefeito municipal, que dá nova redação ao artigo 6º da lei número 2149/2011 e da outras providências. Senhores, vamos lá. Então, nós temos aqui uma questão
Assim, vereador Marcos Nunes, vereador do PP, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador pelo 2º mandato. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero considerar o seguinte, senhor presidente. Esse é o projeto de lei, né, nobres colegas, que trata da alteração, desculpem, do artigo 6º da Lei 2.149, que é exatamente aquele detalhe de que toda a administração da usina de resíduos sólidos, ou do hoje Centro Municipal de Triagem de Resíduos Urbanos, fiquem no SAAI. Pois bem, senhor presidente, nós fizemos aqui uma série de reuniões com o Executivo, nos explicando. Inclusive, senhor presidente, nós ultimamente temos tido pouco tempo de discussão, mas eu estou também com o processo licitatório, né, analisando, estudando, fazendo observações que têm a ver também com o projeto de lei a respeito dessa usina. Mas, apesar de todas as explicações do Executivo, eu não concordo ainda que todo o processo relacionado à usina seja feito pelo Executivo Municipal e não pelo SAAI. Então, eu estou aqui declarando meu voto, rejeitando, vou votar contra esse projeto de lei. Acho que é o SAAI que tem que coordenar, junto ao BDMG, todo o trabalho de processo licitatório, etc., e de gerenciamento desses resíduos. E peço aos colegas, né, que votem comigo para que a gente mantenha o projeto da maneira que é original. Uma das justificativas que tem no projeto para que haja essa mudança diz que é o BDMG que expressamente pede isso e, na verdade, o BDMG assinou quase um ano depois com o projeto de lei original. Então, eu acredito e sei que tem que permanecer o projeto de lei original e não da maneira como quer modificar. Então, eu peço a vocês que votem contrário. Eu quero derrubar, então, portanto, esse projeto de lei 041/2013. Muito obrigado, boa noite. Vereador professor Idelmino, representante da bancada do Partido Comunista nesta casa, fazendo também aqui o uso da palavra nesse segundo expediente. Muito obrigado, senhor presidente. Eu venho aqui à tribuna, na verdade, para endossar ali as palavras do vereador Marcos Nunes. Passou por essa casa, me corrija se eu estiver errado, né, uma vez que Vossa Excelência tem mais experiência, vereador Marcos Nunes. Em 2009, o município de Viçosa passa todas as obrigações em relação aos resíduos sólidos para o SAAI. Aí, o ano passado, em 2011, aliás, o ano atrasado, em 2011, quando o município de Viçosa pleiteou a verba junto ao BDMG na tentativa de iniciar a construção da usina ecossustentável, passou aqui por essa casa o projeto de lei 2.149, né, /2011, que falava, dentre vários pontos, no artigo 6º, que a gestão patrimonial, financeira, pessoal e operacional dos projetos que se refere ao artigo 1 desta lei ficará a cargo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, né, até que seja editada lei regulamentadora específica. Ou seja, esse artigo 6º diz que qualquer obra relacionada ao tratamento de resíduos sólidos seria, então, de incumbência do SAAI. E, bem, a Ecossustentável, conforme, né, eu acho que a maioria que estão aqui presentes, nos assistindo, acompanhou, que acabou sendo engavetada, né, essa que seria um projeto pioneiro, né, de iniciativa do ex-secretário de Meio Ambiente, Luiz Eugênio, tinha parceria da FUNARB, enfim. Esse projeto da Ecossustentável foi engavetado e deu, então, lugar ao que seria, então, um novo projeto, né, o EcoSoma, e, mediante a esse novo projeto, então, o Poder Executivo ele está propondo esse projeto de lei 41 de 2013, modificando, dando uma nova redação ao artigo 6, trazendo, ou pelo menos tentando trazer de novo, todas as incumbências em relação à usina para a prefeitura. Né? Então, eu me posiciono exatamente conforme o Marcos Nunes se posicionou. Eu acho que tem que ser realmente o SAAI a tomar frente da construção e o futuro gerenciamento dessa usina. É onde estão os nossos profissionais, né, capacitados
para poder lidar realmente com o tratamento de resíduos sólidos no município. Então, peço aí também, né, os demais vereadores, né, que vote contra esse projeto 41, né, derrubando, então, essa nova redação do artigo 6º, né, dessa Lei 041 de 2013. Obrigado. Para a manifestação, a senhora vereadora do Partido Verde, a vereadora Marilange Pinto Coelho. Boa noite a todos. É importante retomar aqui um pouco na história e dizer assim que, às vezes, o vereador Marcos Nunes, ele vem aqui muito à vontade para pedir né, que vote contra o projeto, até porque ele acompanha essa história. Não é a mesma realidade nossa. Eu participei aqui de 2 encontros para discutir a questão da usina, e por mais que eu tente, e eu acho que essa não é uma situação só minha, mas de alguns colegas também, nós temos muitas dúvidas, não são poucas não, são muitas dúvidas em relação a tudo que se trata dessa usina. Então, de uma certa forma, esse projeto que está entrando, ele tem uma correlação. Então, eu gostaria de pedir, né, até a título de esclarecimento, eu acho que até o próprio SAI poderia, né, eu ainda gostaria de levar, de conversar, eu gostaria de pedir a vocês, eu quero pedir vistas ao projeto para a gente poder discutir um pouco mais. Eu não me sinto à vontade para votar nem favorável, nem contra o projeto, sim. E tudo aquilo que está relacionado às discussões latentes dessa casa no último mês em relação a isso. Obrigada, senhor presidente. Senhora vereadora, tem um pedido de urgência do Poder Executivo com relação a esse projeto. Inclusive, na reunião realizada aqui à tarde, houve esse pedido de urgência com relação a esse projeto. Senhor presidente, olha, eu sinceramente acho que a urgência, ela pode até estar sendo pedida, mas a gente tem que se sentir, eu tenho que me sentir segura, eu penso que não é o momento. Vereador professor Xandinho, por favor. Olha, apesar do pedido de urgência de votação desse projeto pelo Executivo, eu concordo com a vereadora Marilange no pedido de vista, porque eu mesmo já votei contra um pedido de vista aqui e me arrependi amargamente. Eu acho que é direito de todo o vereador ele ter acesso a qualquer tipo de informação que tenha num auto de projeto. Então, eu sou favorável ao pedido de vista, e se caso eles têm tanta urgência, ainda tem mais uma reunião antes do dia 16, antes do recesso legislativo, e se caso existir essa urgência, depois que a vereadora lê esses autos de projeto, que ela sentisse a vontade para votar, que façamos reuniões extraordinárias na próxima semana. Muito bem, inclusive, senhores. só um pouquinho. Inclusive, vereador, pelo que eu estou entendendo, presidente, vai acabar entrando aqui outras questões de urgência e a Câmara vai precisar de fazer o extraordinário. Então... O vereador Sávio José, o líder do Partido dos Trabalhadores, hoje também na manifestação, nesse segundo expediente. Obrigado, senhor presidente. Bem, eu queria aqui colocar uma posição contrária ao pedido de vistas, e vou explicar por quê. Esse projeto, ele entrou aqui na casa, deve ter mais ou menos quase 2 meses, ele foi debatido nas comissões. Eu entendo que todos os vereadores e vereadoras não fazem parte das mesmas comissões, não têm o mesmo acesso ao projeto. O professor Idelmino, junto com o vereador Meio Quilo e o vereador Marcos Nunes, chamaram 2 reuniões com SAAI, com Controladoria, com Procuradoria, uma na segunda passada, outra na segunda retrasada. Mandaram correspondência para o SAAI, foram respondidos. O ex-secretário de Meio Ambiente esteve aqui, colocou sua opinião. E o que acontece com esse projeto é o seguinte: a primeira constatação, o próprio Poder Executivo, ele não fala a mesma língua com esse projeto. Isso é claro e notório para quem esteve aqui, né? Principalmente se a gente for olhar atores da administração passada e atores dessa administração que estavam envolvidos no mesmo projeto.
E a questão aqui desse projeto 41, no meu ponto de vista, ele é muito claro no seguinte: o contrato com o BDMG e a execução da usina de lixo, ele vai acontecer. Eu queria deixar isso aqui bem claro, que nenhum vereador aqui, acredito eu, é contra a usina. Ela está dada. O que está em debate aqui é se o SAAI vai gerenciar essa usina como consta na lei de 2009 ou a nova proposta do Poder Executivo, dele próprio, Poder Executivo, gerenciar esse recurso e a construção da usina. Então, vou deixar bem claro, aqui os vereadores que se posicionam contra esse projeto, que é também o meu caso, não estamos contra a usina. A usina já tem um contrato assinado, já tem um pedido de crédito, a usina ela vai acontecer. Agora, como o SAAI é o responsável pela limpeza urbana da cidade, eu acredito que ele tem que ser o responsável pela usina. Então, vereadora, com todo respeito, entendendo o seu pedido de vistas, mas eu acho que o ponto central é esse. E não vejo, no meu ponto de vista, se a gente chamar SAAI, executivo, os debates aconteceram aqui. Agora é uma questão mesmo de qual será o ente que vai gerenciar esse dinheiro. Eu tenho a tranquilidade de subir aqui nessa tribuna e pedir para votar contra, pela garantia do nosso departamento jurídico que o SAAI pode, sim, gerenciar esse dinheiro. Não é a mesma visão da prefeitura. O executivo veio aqui e falou que tinha um pedido do BDMG, que nós pedimos esse pedido e não fizemos a mesma leitura, né? Então, nós temos aqui a segurança jurídica dessa casa, que o município ele não vai ter nenhuma perda em relação à construção da usina. E sim, nós estaremos destinando esse gerenciamento para o SAAI. Por favor, vereador. Senhor vereador, é uma pergunta que eu faço em relação aí à sua pesquisa com o jurídico, é referente à seguinte situação. Mantemos o texto atual, que dá autonomia ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto na gestão desse recurso, e porventura, daqui a 3 anos, 4 anos, quando a usina estiver em funcionamento, se por acaso esse serviço não der conta de realmente acontecer por parte do SAAI, seria possível, nesse momento posteriori, a gente abrir a concessão para possíveis terceirizações? O entendimento do jurídico, vereador Geraldão, é que o contrato e a empresa estará a cargo do município. E aí o município é entendido enquanto Poder Executivo, autarquias e Câmara de Vereadores. Então foi o que o jurídico falou para a gente. Se, por qualquer motivo, a posteriori, melhor dizendo, o SAAI não conseguir a gestão dessa usina, provavelmente o que acontecerá é o Poder Executivo fazer um projeto de lei, caminhar para essa casa, pedindo a terceirização ou a passada para uma possível nova autarquia ou coisa do tipo. Tá? Então, mais uma vez, com todo o respeito ao pedido da vereadora Marilange, ao posicionamento do vereador Alexandre, eu já disse aqui também, eu sou muito propício a não votar contra pedido de vistas, mas quando eu acho que o tempo ele pode ajudar numa melhor compreensão do objeto de análise. Eu acredito que aqui é uma decisão política mesmo que essa casa tem que fazer. Muito obrigado, boa noite. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Comentário sobre o pedido de vista da vereadora ou comentário sobre... Na verdade... Sobre o projeto, a votação. Não, sobre o pedido de vista da vereadora. Nós estamos ainda, vamos discutir e vamos votar o pedido de vista dela para que esse projeto não seja votado hoje. Vereador Geraldinho Violeira, para fazer uso da palavra com relação ao projeto de lei que trata sobre a construção da usina de reciclagem no município de Viçosa. Bem, obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, nobres vereadores. Lembrar aqui, né, Marcos, a nossa viagem em Brasília, na Frente Nacional dos Prefeitos, de 3 dias de palestras, se falou muito sobre esse questionamento do lixo urbano. Viçosa pode ser uma das primeiras a ter uma usina ecossustentável dessa forma. Parabéns ao município, às pessoas que estiveram envolvidas, ao SAAI,
o chefe do departamento, Luiz Eugênio, e todas as pessoas que estiveram direcionadas. Não disse nome. Então, eu vim aqui também, Gustavo, você foi muito profissional, muito professor, muito didático no seu pronunciamento. Então, deixou bem claro, né, que não é contra a usina. Em si, quem vai gerenciar, quem está junto. Então, venho aqui no plenário para fortalecer, né, a autarquia, o SAAI, seus funcionários, que eles podem contribuir à altura, são profissionais, estão lá há bastante tempo, a autarquia tem seu tempo de história no município, e ainda mais para fortalecer mesmo o SAAI, a instituição, a autarquia SAAI. Teve concurso, os funcionários uniformizados, enfim. Tenho certeza que o SAAI pode contribuir à altura com a empresa, a usina ecossustentável para Viçosa. Obrigado, boa noite. Senhores vereadores, exauridas as discussões, os vereadores que forem favoráveis ao pedido de vistas do projeto feito pela vereadora Marilange, do Partido Verde, permaneçam como estão. Os que foram contrários, se movimentem ou se levantem. Pedido de vista, ele foi derrubado, e com o voto do vereador Alexandre e a vereadora Marilange a favor do mesmo. Então, voltamos à discussão para a votação do projeto de lei número 041/2013, repetindo mais uma vez. Nesse caso específico, é a prefeitura que vai construir a usina ou o SAAI que vai construir a usina. O que se discute aqui hoje é a nova redação que a prefeitura passa a ser a responsável pela construção da usina. Se for aprovado, a prefeitura vai construir a usina. Se não for aprovado, o SAAI vai construir a usina, como estava no texto anterior, aprovado pela Câmara passada, do qual eu fui um dos autores da emenda, que colocava o SAAI como responsável pela construção. Senhores vereadores, projeto de lei em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Senhor presidente, eu quero me abster do voto, uma vez que eu pedi vistas ao projeto. Então, para fazer jus à vista que eu pedi, continuo não concordando. Eu não estou esclarecida, por mais que o vereador Sávio diga que houve 2 reuniões, eu estive presente nas 2, deixei claro na última reunião a minha dificuldade de entendimento. Então, eu não vou votar naquilo que eu não me sinto à vontade e que eu não me sinto entendida. E também não tenho, da mesma forma que o Executivo não tem para mim a carta branca, eu também não quero dar a minha carta branca ao SAAI. Então, por isso, eu estou me abstendo, gostaria que constasse em ata. Senhores vereadores, projeto de lei foi reprovado já em primeira votação. Senhora vereadora, por gentileza, a leitura do próximo projeto de lei que está em discussão. Senhora vereadora, por favor, a senhora na condição de secretária, a DOC, ajude-nos com a leitura, por favor. Senhor presidente, então tá. Projeto de lei número 048/2013, vereador Alexandre Valente Araújo, que declara de utilidade pública a Associação Cultural de Nova Vida, ACNV. Senhores vereadores, projeto apresentado pelo nobre colega vereador doutor Xandinho, professor Xandinho, declarando de utilidade pública a
Associação Cultural Nova Vida, com certeza, uma entidade que estará aí prestando excelente serviço, como presta a essa comunidade. Em discussão, em votação, senhores e senhora vereadora favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Nobre vereadora, por gentileza, após estar aí lubrificando as cordas vocais, por favor, a leitura do próximo projeto de lei. Senhor presidente, o senhor já viu que hoje eu consegui ser presidente, vice-presidente e secretária? É o golpe de Estado dentro do Poder Legislativo. Mais ou menos. Projeto de lei número 050/2013, do vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado, que declara de utilidade pública a Associação de BMX de Viçosa, a BV. Senhores vereadores, eu vou pedir licença ao plenário para fazer uma colocação a respeito desse projeto de lei. O nosso querido Zé Pedro, que eu vi aqui o menino começando com a bike, com a bicicleta, fazendo as suas piruetas, as suas competições, depois de muitos e muitos anos, com os cabelos já branqueados, hoje, um senhor, ele pede que que a entidade que por ele foi gerida se torne uma entidade de utilidade pública. Então, nessa esteira, apresento para os senhores apreciarem esse projeto de lei, para que possamos dar a nossa opinião, se pode ou não ser de utilidade pública. Vereador Geraldão. Senhor presidente, gostaria de parabenizá-lo aí pela cooperação, juntamente ao Zé Pedro, que a gente pode fazer uma leitura que não é só ao Zé Pedro, mas sim a todos os bikers da cidade. Há uma demanda muito grande, por incentivos e melhorias nessa área, dessa prática, desta modalidade esportiva, e acertadamente chega aqui a uma futura entidade subvencionada, que com certeza será um aparato para menos crianças na criminalidade, mais adolescentes envolvidos com as práticas esportivas. Então, fazer uma menção aí de congratulação ao senhor por estar trazendo esse projeto aqui à votação. Agradecido, senhor vereador Geraldão. Eu gostaria de agora pedir aos senhores vereadores, vamos para a votação, da primeira votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Encerrada a votação dos projetos, voltemos à palavra livre. Estão inscritos para a palavra livre o vereador Sávio José, o vereador Edenilson, o vereador Geraldão, o vereador Marcos Nunes e a vereadora Marilange. Me falta aqui o quarto vereador eleito. Eu estou com dificuldades em entender aqui. O que está escrito é o professor Idelmino. Por favor, a caligrafia está um tanto quanto complicada para esse velho vereador entender aqui. Não, realmente, letra de médico, viu? Pois não, vereador Geraldinho. Achou que é inscrição também, não é? Edenilson, o vereador Edenilson não vai mais falar. Então, o senhor Sávio José, o primeiro inscrito. Obrigado, senhor presidente. Meu boa noite a todos e todas. Senhores vereadores, senhora vereadora, aos que nos ouvem, nos assistem, nos acompanham pela internet. Mandar um olá e uma boa noite especial aos vereadores Lidson Lenner, Helder Evangelista, Paulinho Brasília e João de Josino, que mandaram uma mensagem, senhor presidente, falando que estão acompanhando a gente via internet, né? Não estão aqui representando a Câmara em Brasília, mas mandaram uma mensagem que estão nos acompanhando. Eu mando um olá especial para eles. Bem, eu queria saudar aos que fizeram uso da palavra, o seu Antônio Lopes, falando da saúde, o seu Sebastião Amaro, que ainda está aqui falando lá das coelhas, a Melissa, e o Valdir Gonçalves, falar que fazemos aqui coro a reclamações de vocês. Seu Sebastião, o senhor que está aí ainda, eu fui um
dos que fui lá nas Coelhas pedir o voto, fui mesmo, e me coloco à disposição daquele bairro, porque eu puder ajudar, embora, infelizmente, eu repita isso aqui, muitas das coisas que os senhores trazem aqui são tarefas do Executivo e não do Legislativo, mas esse Legislativo tem que estar ao lado dos senhores e das senhoras para reivindicar as melhorias para aquele bairro, né? Então, me coloco à disposição do senhor e do bairro para o que eu puder ser útil. Eu queria também, senhor presidente, estiveram aqui na minha sala essa semana a Raine e a Maria das Graças, lá do bairro Bom Jesus. Eu falei que ia dar esse recado aqui. Hoje o líder do prefeito não tá presente, mas depois eu passo para ele. Me questionando em relação ao transporte, vereador Geraldão, para Visconde do Rio Branco, para fazer o curso do Senai. A Raine, ela foi aprovada no curso do Senai, tem que ir todo dia, mas são R$20 por dia de transporte. Ela não tem condição de arcar, professor Idelmino. E o município, por enquanto, não oferece esse transporte. Então, eu queria aqui colocar para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Políticas Sociais, para o Departamento de Desenvolvimento. É um curso profissionalizante, vereador Meio Quilo, que a nossa cidade não oferece. Se tem em Rio Branco, que é tão perto, eu acho que a gente podia ver um meio de uma van, um micro-ônibus, e com certeza tem mais pessoas que deixam de fazer o curso porque não tem condição de ir lá. Então, fica aqui o meu pedido para o Executivo olhar com carinho nisso. Por favor. Nesse sentido, vereador Sávio, acho que também comporiam essa viagem até Rio Branco vários músicos aqui da cidade que já fazem escola de música lá em Visconde do Rio Branco. Eu acho que nós estamos andando para trás e não ter esse transporte, visto que o que a gente mais repara aqui em Viçosa são ônibus das prefeituras de Coimbra, Paula Cândido, Porto Firme, todas essas trazendo, né, as pessoas que estão se capacitando, que estão estudando em universidades e em escola de segundo grau, para poder vir estudar aqui em Viçosa. A gente também tem que fazer essa exportação aí para aqueles que estão buscando conhecimento fora. Muito bem lembrado, vereador Geraldão. Obrigado. Vereador Edomiro. Uma vez o vereador sabe que eu faço parte do Conselho Municipal de Educação, vou levar, né, essa demanda para a secretária, né, na próxima reunião, né, vou trazer uma resposta dela para Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador. Bem, eu queria agradecer a todos e todas que estiveram aqui ontem, senhor presidente. A bancada do PT, ela promoveu um debate sobre reforma política e nós tivemos a satisfação de ter um plenário cheio, né? Eu sei que vários dos vereadores e vereadora que tinham outros compromissos, por isso que não vieram. Queria agradecer a presença do vereador professor Idelmino. Nós tivemos a presença do professor Diogo Tourino, da UFV, do deputado estadual Paulo Lamac, tivemos participantes de Coimbra, Ervália, Rio Branco e Porto Firme. Então foi um debate bastante rico sobre a reforma política. Levantamos temas que podem ser adotados no plebiscito convocado pela presidenta Dilma. E eu ia tocar em outro tema, o tema do empréstimo, que eu acredito que outros vereadores vão colocar aqui, mas como eu só tenho 40 segundos, senhor presidente, eu queria tentar, de forma bem didática e pedagógica aqui, colocar a diferença entre plebiscito e referendo. Porque, infelizmente, a gente vê confusões ainda de plebiscito e referendo. O que o governo propõe para a reforma política é um plebiscito, ou seja, você escuta a população toma algumas decisões e depois o Congresso Nacional, com base nessas decisões, formula uma lei. O referendo, ele é o inverso. O Congresso Nacional discute, compõe uma lei e coloca a população para referendá-la ou não, ou seja, aceitar ou não aquela lei proposta ali. Só para concluir, nós do Partido dos Trabalhadores acreditamos que o plebiscito ele dá mais voz à população, já que ela é ouvida primeiro. E não a população vai falar que quer ou não quer uma proposta de lei elaborada pelo Congresso Nacional. Então, defendemos, sim, o plebiscito como forma de participação democrática, de construção política, para a gente conseguir reformar esse sistema eleitoral nosso, que é totalmente ultrapassado e é totalmente colaborativo com as práticas de corrupção. Muito obrigado e boa noite. Senhor vereador do PTB, Geraldão, agora para o uso da palavra. O vereador Edenilson não vai mais fazer uso, então o senhor está inscrito logo na sequência.
Senhor presidente, não ia começar por esse assunto, já dei boa noite em outras oportunidades que usei a tribuna, mas então eu vou começar por esse assunto e, mais uma vez, parabenizar a Comissão de Direitos Humanos, através da Marilange, presidente, do Edenilson e do vereador Paulinho Brasília, que nos deram a oportunidade de, mais uma vez, discutir a questão da segurança pública no nosso município e com ênfase, vamos dizer, numa região que está sendo a menos protegida da nossa cidade. Então, fica aqui os parabéns, achei o encontro muito propositivo e encaminhativo. Fiquei sabendo que já há um desdobramento, uma reunião interna aqui na sexta de manhã. Me coloco à disposição para estar presente. Alguns dos encaminhamentos foram de minha autoria. Estou, sim, para fortalecer esse movimento que vocês estão puxando, em nome de uma São José do Triunfo, de uma cachoeirinha mais segura, que se faz necessário. Convido aqui a população para quinta-feira agora, aos vereadores também aqui presentes e ao público presente, para participarem da audiência pública, que vai tratar da questão das modificações de horários no Código de Postura, mais precisamente no artigo 131, dessa que é a lei máxima do nosso município, pode ser interpretada como a Constituição aqui de Viçosa. Então, é um encontro que deve ser polêmico, toda uma estrutura está sendo montada para isso, a título de telão para aqueles que não conseguirem assentos aqui dentro do plenário. A TV Viçosa deu um indicativo de que fará a gravação dessa audiência, ela será transmitida ao vivo pela TV Viçosa, e no sábado, ao invés da reunião de hoje, teremos a transmissão da audiência gravada da quinta-feira. Então, se faz muito importante a presença e participação da população, visto que são pontos que mexem com a rotina de todos nós, moradores, tanto residentes quanto aqueles universitários que estão aqui por algum tempo e depois retornarão às suas cidades de origem. Fica esse convite, então. A audiência puxada em minha autoria do vereador Paulinho Brasília, mas de que efeito nenhum terá caso não tenha uma participação positiva dos nobres colegas e da população. Continuando aqui, mencionar a todos que estiveram fazendo uso da tribuna, e começando pelo Sr. Sebastião Amaro, reforçando o convite para que toda a comunidade viçosense, não só lá das queridas Coelhas, participem de forma harmoniosa, pacífica, de 3 dias de festa que essa comunidade 2 dias, que essa comunidade se propõe a realizar. E preciso, senhor presidente, enaltecer o trabalho que essa associação de moradores tem desenvolvido. Já encontrei com eles aqui na Câmara para encontros agendados, já encontrei com eles encontrando com outros vereadores, e não é diferente nas repartições do Executivo. Então, se demonstram totalmente empenhados, o caminho é esse. O vereador Sávio até posiciona que nós, enquanto legisladores, temos pouca autonomia para resolver os problemas de lá, mas reafirmo aqui, estamos juntos nessa luta, acredito que aos poucos vamos saná-la, né? E, inclusive, nesse sentido, em breve será votado um projeto de lei aqui que possibilitaria a Viçosa ter mais infraestrutura. Acredito que durante o decorrer da semana todos vão ter mais conhecimento, mas reafirmo aqui que estou junto com a população lá das Coelhas e junto com essa associação de moradores que se faz presente todos os dias aí na nossa rotina política. Nova Viçosa recebe nesse domingo, a partir das 14 horas, um evento chamado Entra Santo e Sai no Grau Social. Esse evento é uma festa já tradicional de estudantes, que desta vez terá um caráter social, acontecendo lá em Nova Viçosa, das 2 até por volta das 10 da noite. Todas, não digo todas, mas muitas atrações artísticas daquele bairro terão espaço no palco, se apresentarão. A Câmara Municipal, e aí fica o convite aos vereadores, estará presente através do Centro de Atenção ao Cidadão, assim como a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, estarão presentes, como a Cultura. Fica o convite a todos de Nova Viçosa. Tenho a falar e vou entrar na questão da participação da Melissa aqui, que falou sobre a educação e a reforma política, e passei a ter vereadora Marilange, vereador professor Idelmino, demais colegas, uma aliada no que se refere a novas pedagogias de envolvimento dos alunos. O alunado, hoje em dia, não se sente tão inserido dentro do processo pedagógico, e fiquei muito feliz de ouvir isso da parte de uma pessoa
que, vamos dizer assim, não está à frente da política, né? Vem na figura de estudante universitária, de membro da UNE, do movimento estudantil, no que se refere que tem que haver uma mudança nessa pedagogia, e aí os parceiros são aqueles já ditos. Esporte e cultura são ferramentas básicas de atração do aluno até as salas de aula, para que lá obtenha o conhecimento formal já instituído pelas escolas. Rapidamente, senhor presidente, em relação ao passe livre para estudantes e pessoas carentes, eu acho que ela foi muito feliz nessa colocação, e digo mais, professor Idelmino, vereador Sávio, de repente não devemos pensar somente naqueles que têm menos condições de custearem suas passagens, mas passar a pensar na população como um todo, entendendo que essa é uma forma de facilitar a mobilidade urbana aqui na nossa cidade. Sei que o vereador Sávio já esteve, através do seu gabinete, em reunião lá na Aviação União, também já estive por lá, pelo que estou sabendo, o vereador Paulinho Brasília já esteve por lá, e inclusive, na conversa que eu tive, a Aviação União se prontificou até apresentar um possível demonstrativo dessas custas que teriam para o município estar custeando o transporte público. Desculpa o excesso, senhor presidente, se possível até me reescrevo para falar mais um pouquinho. Obrigado, senhor vereador. Inscrito para uso da palavra, o vereador professor Idelmino. Obrigado, viu, pela tradução aqui, senhora vice-presidente, secretária, para que nós pudéssemos aqui chamar o professor Idelmino. Obrigado, senhor presidente. Bem, nessa ocupação da Tribuna Livre, eu quero primeiro realmente cumprimentar todos aqui que ocuparam, né, antes de mim. A Melissa, né, conforme o vereador Geraldão colocou aí, falou de educação, falou de reforma política. O Valdir Gonçalves, né, que já pela terceira vez vem a essa casa falar a respeito lá da Ponte do Reião. O Antônio Lopes, que falou da saúde, e a Maria Aparecida, que não veio, iria também falar a respeito da saúde. Eu aproveito aqui para tecer alguns comentários a respeito. A gente sabe aí do investimento que o Executivo vai fazer em relação à festa da cidade, né? Eu acho que existem demandas e demandas, e existem prioridades, né? Eu acho que a prioridade é, no momento, a saúde. Eu acho que não justifica nós irmos, né, festar 2 dias, 2 noites, né, gastar realmente uma grande quantidade de verba que poderia estar sendo destinada à saúde. Né? A gente sabe muito bem a situação que está ainda os PSFs, o pronto atendimento nos hospitais, né, o São João Batista correndo o risco ainda de fechar esse atendimento. Então, eu acho que realmente a gente tem que pensar no que é mais importante para a nossa comunidade, e eu vejo que o mais importante para a nossa comunidade no momento é fazer os nossos hospitais funcionarem. Bem, o Sebastião Amaro, só um instante, eu vou negar a sua parte no momento. O Sebastião Amaro, representando aqui a Associação do Bairro São Francisco, eu tive agora há pouco, né, falando com todos os representantes da associação, mas eu gostaria de colocar aqui abertamente para todos. Foi colocado aqui na semana passada uma visita que eu fiz lá no conjunto habitacional que a gente chama carinhosamente de Coelhas, e fiz então todo um levantamento ali das demandas, dos problemas que tem ali, e eu trouxe aqui um relatório, né, que foi entregue à presidente da Comissão de Direitos Humanos, também para o representante do Executivo, a respeito dos problemas que existem lá em relação à estrutura das construções. É claro que existem outras demandas também, né, mas de prontidão a gente já começou a se preocupar em relação a esses problemas estruturais que têm a ver com as empresas, né, as construtoras, que no caso das Coelhas e também do Sol Nascente, a Âncora, e em relação à Floresta, a Petros. Então eu quero colocar aqui que, por exemplo, Coelhas foi entregue em setembro de 2011, Floresta em abril de 2012, Sol Nascente em junho de 2012. Os problemas estruturais que aparecem lá não poderiam estar aparecendo diante de construções tão recentes, né? Nós tiramos aqui uma reunião,
o gerente-geral da Caixa Econômica Federal, Francisco, hoje, à tarde, Marilange, né, juntamente com também o Alexandre, né, esteve lá nessa reunião, e a gente pediu ao gerente que acionasse um engenheiro da Caixa Econômica Federal para poder fazer um laudo técnico nesses 3 conjuntos habitacionais. Para que, então, de posse de um laudo técnico, respaldando realmente tudo isso que a comunidade vem colocando, a gente possa, então, exigir junto a essas construtoras que elas realmente façam todos os reparos necessários. Já foi colocado de forma clara, né, que a Câmara Municipal de Viçosa ela vai se posicionar o tempo todo em relação a essa questão. Inclusive, senhor presidente, eu peço que aqui a Comissão de Obras faça todo o acompanhamento, juntamente com a Comissão dos Direitos Humanos, né, para que realmente não fique nenhuma sobra para trás, né, de toda essa demanda que existe, e que a gente pode realmente colaborar de forma muito positiva em relação a isso. Bem, além desses problemas, que cabe realmente a gente tentar solucionar junto às construtoras, via Caixa Econômica Federal, existem as demandas que o município tem que resolver. Por exemplo, né, é inconcebível que o Correio não faça atendimento àquela comunidade. Eu falei aqui com o Marcos Nunes, na reunião passada, né, com os demais vereadores, que a comunidade ali, ela se sente excluída. E realmente se sente excluída até mesmo no recebimento de uma correspondência. Quando chega alguma carta, né, ou pelo menos se imagina que chegou, tem que vir até o Correio para poder atrás dessa correspondência. Isso é uma exclusão. E, além do mais, a gente observa também que, só um instante para poder finalizar, que os ônibus vão até ao conjunto habitacional até determinado horário. Depois passam aí somente até a Praça do Santa Clara e a comunidade tem que descer, né, um local pouco iluminado. E ainda outra demanda que é do Executivo é a colocação das placas da sinalização lá no conjunto habitacional. Bem, meu tempo... Pois não. Professor Edelmino, hoje, quando eu estava chegando na Câmara, eu estive com um funcionário do Correio e ele disse que está sendo discutido no Correio de Viçosa para que eles vão fazer entrega das correspondências. Eles estão, provavelmente, eles falando essa entrega uma vez por semana. Ela vai ser entregue ao sábado. E isto, quem me informou foi um funcionário do Correio e disse que se eu quisesse maior informação é para entrar em contato com o Maurício. Só que já estava quase começando a reunião da Câmara, foi impossível de entrar em contato com ele. Mas, segundo o funcionário, eles passarão a fazer a entrega. Obrigado pela parte. Desculpe, nobre colega Geraldão, que no momento da sua pedido de parte eu estava no meio do raciocínio. Obrigado, boa noite. Perfeitamente. É só mencionar em relação a essa questão dos Correios que 2 representações foram encaminhadas pela Câmara aos Correios no decorrer desse ano, referente à questão desses conjuntos habitacionais, uma vez pelo vereador Lidson Lenner, outra vez pela minha pessoa. Então, só colocando essa questão que deve ter atenado os responsáveis pelo Correio. O vereador Marcos Nunes, membro do Partido dos Trabalhadores, para o uso da palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, eu quero agradecer os colegas, né, que votaram aí favoráveis, né, não votaram porque eu pedi, porque eu acho que cada um tem a sua convicção, mas eu acho que foi uma votação interessante. Meu boa noite a todos que aqui se fazem presente até agora, agradecer, né, a Sebastião Amaro está aqui ainda, todos vocês que se fazem presente, os funcionários dessa casa, quem nos ouve, assiste, internautas, né, o meu boa noite, o meu respeito. Como o Sávio disse, né, Savinho, nós tivemos aqui a questão do seminário sobre reforma política e perdi o que eu ia falar, legal, né? Para dizer o seguinte, como foi interessante toda aquela aula que o Diogo principalmente nos deu como cientista político, né, ex-professor e etc., né? E como logo depois desse seminário a gente vê aqui várias pessoas que fazem uso dessa tribuna, que é uma maravilha, eu acho que essa Câmara não seria a mesma sem essa tribuna, mas como também várias pessoas, como aqui já foi dito, cobram de nós coisa que não é nossa obrigação. Eu acho até que nós precisamos melhorar assim no nosso trabalho, mas com o diálogo com a população, eu sempre digo, né, se é algo da minha competência e eu não fiz, eu te dou o direito de você puxar minha orelha. Agora, quando você me cobra coisas que não é da minha competência fazer,
aí fica complicado a cobrança. Embora eu acho que o Legislativo ele precisa ser autônomo, mais forte, fiscalizar mais, estar mais presente para realmente fazer a coisa acontecer. Então, o senhor Antônio Lopes veio aqui, eu quero saudar agora, né, quem usou a tribuna livre, e como sempre vem aqui, pede de saúde. Eu não sei se ele sabe, mas deve saber de N mais N reuniões que nós fazemos também nessa casa, cobrando ao Executivo que resolva, que gerencie melhor. O problema da saúde ele é sério, o Brasil precisa discutir isso com seriedade, está aí todo o problema dos médicos, se traz de fora, se não traz. Não é só esse problema, né? O debate está grande, os médicos também estão saindo em passeata, porque há reclamação também de falta de equipamento, de falta de infraestrutura para trabalhar. E etc. Né? Então, é isso. Né? Nós estamos aqui discutindo as questões de saúde. Ô Amaro, Sebastião Amaro, eu vou contar um caso para você. Né? Eu fui um dos responsáveis, lá nos idos ainda, nesse sonho de trazer Casa Popular de Viçosa, de ir atrás desse projeto. Só que eu também era vereador começando, viu, Sávio, naquela época, fiquei quietinho aqui no meu canto. De repente eu vi um monte de gente falando, não, nós estamos trazendo Casa Popular. E eu dei o grito, opa, pera lá, né? Eu que fui o primeiro que fui lá em Belo Horizonte, que veio aqui a assessoria do deputado Padre João e que começamos aquele trabalho. Mas para dizer o seguinte, ô Sebastião Amaro, primeiro eu pedi o seu endereço, porque eu quero também, eu acho que como todos dessa casa, está ajudando a vocês. Agora nós precisamos compreender o seguinte, parte do problema da vida daqueles que moram naqueles conjuntos habitacional foi resolvido. Que é a conquista da casa, né, que é a conquista de uma área gostosa de se viver e etc. Mas nós precisamos entender que um problema resolvido sempre gera o outro. Quando eu compro um carro velho, daí a pouco eu ando no mais novo, eu logo quero trocar o velho pelo novo. Então eu acho que é isso mesmo. Essas questões que o nobre colega colocou aqui, Delmino, né, sobre a questão da consultora ter feito mal feito, o Meio Quilo chamou muita atenção disso na época, isso a gente tem que denunciar, vamos correr atrás. Agora, a comunidade em si, os seus problemas, sempre nós vamos resolver um problema e vai aparecer outro. E é assim mesmo. Agora, Vossa Senhoria tem razão quando chega aqui e fala do descaso, do mau cheiro, um equipamento que foi feito que não funciona, falta de iluminação e etc. Nós estamos também de olho naquela realidade. Pode ser que conjuntos habitacionais, como o Idelmino trouxe aqui na semana passada, daquele modelo não sejam o ideal, mas é o real, é o que o Brasil está podendo fazer ainda. Estive em Curitiba, espero na sua casa poder te mostrar uma hora, se for convidado para isso, uma semana inteira discutindo a autogestão em moradia popular, não só no Brasil, com nossos irmãos, né, da Argentina, do Uruguai, da Venezuela, do Equador, do Chile, exatamente, todos têm problemas como a gente, tem outros modelos, inclusive, de gestão de questões habitacionais igual àquela. Mas obrigado, viu, Amaro, pela sua presença aqui, esperamos poder comer uma canjiquinha, alguma coisa lá na festa, né, e vamos embora ver se dá certo. Agradecer a Melissa, dizer o seguinte, viu, Idelmino, nós do Partido dos Trabalhadores sempre estamos criticando a questão das privatizações. E agora o povo vai para a rua e quer transporte público gratuito, quer transporte público, bancado por nós, entendeu? Enquanto nós tivemos uma onda e ainda temos uma onda de neoliberalismo nesse país que acha que tudo tem que se privatizar. A maior empresa brasileira, entre as 200 maiores do mundo, se eu não me engano, a 8ª colocação, é uma empresa pública e se chama Petrobras. Então, é possível, sim, ter eficiência e gestão adequada na coisa pública. Eu volto depois, senhor presidente, para não extrapolar o tempo aqui, porque eu já estou inscrito, mas só para dizer isso, o povo vai para a rua hoje e está pedindo que a coisa seja pública, está denunciando as empresas que têm muito mais lucro, e diga-se de passagem, quem está baixando os preços é o poder público através da não recolhimento de imposto, e nós precisamos trabalhar com a questão do lucro, só para tocar aqui no assunto, infelizmente o tempo aqui não me permite continuar no debate, mas eu retorno. Obrigado, senhor presidente. Senhora vereadora Marilange Pinto Coelho, mais uma vez para o uso da palavra, nesta palavra livre. Boa noite a todos agora, né, os meus nobres colegas vereadores, também ao público que nos assiste em casa, e aos João de Josino, Lidson Lenner e Helder, né, que fez questão de passar mensagem a todos nós para dizer que estavam nos assistindo lá em Brasília. Quando eu assumi a vereança, assumi junto o trabalho da Escola do Legislativo e o CAC,
né, que é o Centro de Atenção ao Cidadão. Gostaria, né, que no dia a dia, que vocês tivessem a oportunidade de ir, de visitar. A gente tem buscado a cada dia melhorar aquele espaço, né? E quando nós assumimos aquele trabalho, a responsabilidade, um dos grandes problemas do CAC era exatamente o link que é o link do Estado, e que ele saía do ar o tempo inteiro. Então, às vezes, passava-se aqui, no ano passado, já chegou a ficar 10 dias sem fazer carteira de identidade. Então, os ventos estão a nosso favor, e o link também. Esse ano só caiu uma vez por 2 horas. E também por iniciativa dessa casa, o presidente também interviu, nós conseguimos colocar agora uma senha digital, e nós conseguimos acabar, nós não, né, o CAC, na coordenação da Melissa, com a Polícia Civil. Essa semana, eles bateram o recorde de passar já 2 semanas sem nenhuma fila, porque antes as pessoas chegavam lá às 4 horas da manhã, e todas as pessoas que estão procurando para fazer a carteira de identidade estão sendo atendidos no dia. Então, isso para a gente é um avanço, porque era uma luta. Você chegava lá, eram várias pessoas aguardando, esperando. Então, é importante que a população saiba isso agora. Nós não temos mais o agendamento, pois não, vereador? Queria elogiar a senhora, vereadora, porque essa semana eu fui procurado também por um cidadão que elogiou a agilidade do CAC, então quero repassar o elogio à senhora. Que bom, muito obrigada. Vou levar para o pessoal lá do CAC. Então, a população precisa saber que hoje nós já conseguimos prestar esse serviço com maior agilidade, porque nós sabemos, dentro de uma cidade como Viçosa, como as pessoas precisam desses documentos. Inclusive, já no início do 2º semestre, eu quero convidar a Melissa, presidente, que é a coordenadora do CAC, para falar um pouco e prestar contas desse trabalho. A audiência pública da semana passada, o vereador Geraldão já colocou. Nós estamos com uma reunião fechada, agendada para sexta-feira agora, às 9 horas da manhã, com os vereadores, os promotores. Faremos uma visita ao juiz, pedindo a presença dele, o Poder Executivo, para que nós possamos abrir aí algumas metas a curto, a médio e a longo prazo, a Polícia Civil, a Polícia Militar, e então ficam todos convidados para essa reunião às 9 horas da manhã, na sexta-feira. Quero parabenizar aqui os que fizeram uso da tribuna e dizer assim que nós acreditamos que a visita hoje, né, a conversa hoje com o gerente da Caixa Econômica Federal foi muito produtiva, inclusive porque ele nos disse que o 3º conjunto habitacional está praticamente em vias de negociação, e ele será feito do lado dos 2 conjuntos, da Coelha e o outro. Isso vai fazer com que eles tenham ali uma quantidade que serão 3 conjuntos, então mais de 500 famílias. O governo libera 6% da verba total para a construção de creche, construção de PSF. Então, isso vai, de uma certa forma, ajudar a estruturar. Ficou muito claro para a gente que as pessoas que nos atenderam, que foi o Francisco e a Marília, eles disseram que eles não tinham conhecimento daquele relatório de 2012 que o professor Idelmino recebeu. E nós levamos o relatório, mas achamos por bem também fazer hoje uma representação, né, que todos os vereadores assinaram, pedindo, então, a sindicância, né, para que os engenheiros possam fazer aí uma vistoria bem legal desse espaço. Então, né, parabenizar a todos aqui e dizer ao pessoal
dos conjuntos habitacionais que estão aqui presentes até agora, que pode contar conosco, né, que seremos parceiros e sabemos das necessidades de vocês e do quanto vocês precisam ser bem atendidos e acolhidos naquele espaço. Uma boa noite. Marilange. Sim. O João Josino, ele acabou de me ligar, porque ele está em Brasília, e segundo ele, o Edson Bering, do SAAI, foi ontem, lá no conjunto habitacional Francisco Benjamin, né? O avô do Geraldinho. E que eles já estão fazendo o recolhimento do esgoto. E que amanhã, e que ele foi ontem, hoje, e que amanhã eles terminam de fazer esse recolhimento do esgoto lá, que segundo o João Josinho já estava transbordando. Isso. Aí já está fazendo o recolhimento e que amanhã eles terminam de fazer esse recolhimento. Ok. Tá? Obrigada a todos. Uma boa noite. Senhores vereadores, antes do próximo inscrito, dá-nos uma certa inveja, vamos dizer assim, no bom sentido, não inveja destrutiva, ver que a nossa vizinha cidade, que já foi integrante do município de Viçosa, antigamente era o Arraiá de São Miguel do Anta, né? Dá-nos satisfação também que hoje o prefeito do PT, Cristiano Machado, ele contratou uma segurança privada para que trabalhe na cidade de 19 horas às 7 da manhã, em conjunto com a Polícia Militar. Ou seja, não é uma segurança armada, mas uma segurança inteligente, privada, mas como se fosse um serviço de inteligência que aciona a polícia para situações que possam levar perigo à população. E a gente tem muito a dizer que são iniciativas que muito nos orgulha. Quem sabe teremos a criação da Guarda Municipal. Vereador Geraldinho Violeira, do PSDC, ele que fará o uso do microfone, por favor, vereador. Obrigado, boa noite novamente, senhor presidente. A todos que usaram a tribuna aqui em primeiro momento, a quem nos assiste pela TV Viçosa, Rádio Universitária, e os colegas que estão ligando e talvez assistindo pela internet. Bem, senhor presidente, hoje eu vim aqui na Palavra Livre destacar o uso do microfone. O microfone usado pelos vereadores. Cadê o presidente, hein? Pedi que ele estivesse aqui, senhor presidente, foi no banheiro. O microfone usado pela comunidade que vem se expressar, o microfone que às vezes as pessoas nas suas redes sociais até atacam os vereadores, comentam da postura dos vereadores sem educação, comentam as pessoas que vêm aqui, usam, de forma democrática aquilo que tem direito. E aqui cada vereador tem o mesmo direito, mas ideias diferentes, E acho assim, que os comentários feitos aqui na tribuna deveriam ser feitos aqui na tribuna, comentários. E acho que deveria seguir um protocolo, senhor presidente. O uso do microfone aqui na Câmara. Que aqui acha que ninguém tem que dar carta branca à votação, os comentários, tem que ser feito aqui. As votações, a justificativa, o relator vir aqui divulgar seu projeto, o autor do projeto, justificar o porquê do projeto. O professor Edomir, na semana passada, fez um questionamento à comunidade das coelhas lá, e teve vereador e falou assim, liga para o 0800 aí. Qual a função do vereador? Acho que fica desmotivado o vereador, a comunidade vem, o vereador está aqui para ouvir, e nós estamos aqui com essa representatividade que nos deram a todos os 15 vereadores,
E Sávio que lembrou muito bem, Sávio, dos 35 milhões que a Prefeitura está destinando um projeto aqui para a Câmara a ser votado, um projeto polêmico, que chegou dia 8 agora, hoje é 9, poderia ter vindo já aqui para a Câmara, ia colocar a Câmara em situação, não votou, votou, por que não votou? Então, é essa situação, e esse projeto vai ser para 20 anos se pagando essa dívida de 35 milhões. Então, senhor presidente, na palavra livre, vem aqui deixar somente esse ambiente. Obrigado, boa noite, presidente. Senhor presidente, só um minutinho. O vereador falou do 0800 e eu até tentei procurar ele aqui na minha gaveta, mas é porque foi lançado um 0800 no final de abril, e nós fomos informados disso lá na Caixa Econômica Federal hoje, que é para os usuários desses conjuntos habitacionais fazer os contatos. Eu até perguntei isso agora no intervalo e eles me disseram que nenhum deles ainda fizeram esse contato com o 0800. Mas é importante que a população que está ouvindo, e nós vamos disponibilizar na próxima reunião esse 0800, que vá ligando mesmo, até para que as pessoas tenham noção de que existe a reclamação. Tá certo? Senhores vereadores, é muito oportuno quando o vereador Geraldinho coloca a questão do uso do microfone. Nós temos procurado ser democráticos, cada um de nós, permitindo que todos façam uso da palavra dentro do tempo disponível. Nós temos colocado o microfone para que o povo possa trazer as suas reivindicações. A Câmara tem uma dinâmica de estar agindo de acordo com a demanda, mas um vereador não tem o poder de fazer obras. Ele tem o dever de fiscalizar, ele tem o dever de pedir providências, e ele tem o dever de acompanhar aquilo que a população está solicitando. Mas quando chegar o momento do uso do recurso público e do dinheiro, a Câmara já não tem o poder de dispor desse dinheiro, apenas votar e aprovar projetos de lei. Quando fala-se do 0800, o Marcos Nunes, vereador do PT, aqui disse: resolvemos um problema, mas surgem outros. Onde há o telefone público nos conjuntos habitacionais? Não tem. E o 0800, ele não aceita ligação de celular. Então, um problema vai levando ao outro. Agora, é uma situação em que as pessoas que estão ali, se elas poderiam antes reclamar pessoalmente com a Caixa Econômica que fez o financiamento, por que é que elas vão ter que reclamar num 0800 não sei onde fica? Tem hora que o sotaque é do Rio Grande do Sul, tem hora que o sotaque é lá do Nordeste, tem hora que é do Norte. Ou seja, parece uma roleta russa. A qualquer momento, ela cai, explode em qualquer lugar. Então, eu acho que é desprestar o serviço quando a pessoa que contratou com a Caixa, aqui, ela não tenha como mais negociar e reclamar com a Caixa um defeito no seu imóvel. É nesse momento, senhores, que o poder público, através da Câmara Municipal, vai exercer o seu papel de apoiar a população para que ela volte a ter os seus direitos, inclusive enquanto consumidores. Vereador, professor Alexandre. E é nesse momento também, igual no dia que estivemos lá no Conjunto Floresta, que esteve presente a doutora Carolina, que é a diretora do PROCON. Isto, o que há entre as pessoas que adquiriram esses imóveis e a Caixa Econômica Federal é uma relação de consumo. E eles poderão também procurar o PROCON.
nessa situação. Para que não fique nenhuma dúvida, nós solicitamos do senhor Tiago, que é um servidor da Secretaria de Assistência Social, que fornecesse a essa casa um relatório dos problemas que eles apanharam naquela localidade. O senhor Tiago, ele se negou, de uma forma bem singela e bem assim, despistada, a mandar essas informações. A presidência dessa casa hoje levou ao conhecimento da assessora da secretária Sueli Sari esse posicionamento desse servidor. Porque é exatamente o documento que nós precisávamos para acionar o PROCON e a Defensoria Pública. Então, senhores vereadores que estiveram lá, não pensem que a nossa discussão ficou a ver navios. Inscrito o vereador Sávio José, aliás, reinscrito para o uso da palavra, e logo depois, fazendo dupla, o vereador Marcos Nunes. Obrigado, senhor presidente. Bem, eu retorno aqui à tribuna, só para... O vereador Geraldinho colocou muito bem a questão, mas para a gente deixar bem claro, e para dar publicidade, senhor presidente, eu acho que a questão aqui é essa. Todos têm que saber, têm que estar ciente, tem que ter responsabilidade, porque eu acredito que essa casa, daqui até a terça-feira que vem, vai passar por um processo de ampla discussão e que vai ter que tomar uma decisão muito madura em relação ao projeto do Poder Executivo que chegou aqui ontem, com o Poder Executivo pedindo a essa casa que autorize a contrair um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal do Programa de Aceleração do Crescimento 2, do PAC 2, na ordem de 35 milhões de reais. Seriam 33.250.000 junto à Caixa, com 1.750.000 de contrapartida do município. Esse dinheiro, o município ele pede para fazer principalmente pavimentação, drenagem superficial, rede coletora de águas pluviais, sinalização viária, passeios com acessibilidade e obras complementares. Ou seja, é um dinheiro para a infraestrutura da cidade. É bom lembrar que o município de Viçosa hoje, ele não tem nenhum empréstimo. A gente está numa situação que não é confortável, vereador Denilson, mas não deve ninguém, né? E todo trabalhador, toda dona de casa, ela cuida da sua saúde financeira. Ela sabe quanto que ela ganha, ela coloca ali na ponta do lápis do papel quanto que ela gasta com aluguel, com água, com luz, com a prestação do eletrodoméstico e vê como que está a sua finança para o seu mês, né? Sabemos, e isso é beabá, que não devemos gastar mais do que ganhamos. E que toda situação de empréstimo, embora às vezes ela seja necessária, ela não é cômoda, né? Bem, hoje estiveram aqui representantes do Poder Executivo para colocar para essa Casa Legislativa quais seriam as obras que seriam beneficiadas com esses 35 milhões. Então, tivemos uma reunião longa aqui, eles colocaram obra por obra, a necessidade, e foram questionados por nós também da viabilidade deste empréstimo. E aí, senhor presidente, caros vereadores e senhora vereadora, eu acho que a palavra mestre nessa decisão é responsabilidade. Temos que ser responsáveis com o município que hoje somos vereadores, com o município que tantos gostamos, amamos e queremos ver sempre progredir. Esse empréstimo, segundo o projeto enviado para o Executivo, é um empréstimo de endividamento de 20 anos. 20 anos. Então não vai ser essa administração que vai pagar, nem a próxima, vai ser lá para 20 anos para frente. É necessário você comprometer as finanças do município por 20 anos por obras estruturais de hoje? É uma pergunta a se fazer. É necessário você comprometer a capacidade de endividamento do município
para obras de infraestrutura e não para programas de saúde, educação, segurança pública, esporte, cultura e lazer? É uma pergunta a se fazer. O município, embora a Caixa Econômica já tenha feito essa avaliação, ele tem essa análise de risco. Muito obrigado, vereador. Ele tem condição de arcar com esse endividamento? Bem, como eu disse, senhor presidente, hoje eu venho aqui mais com perguntas do que com respostas. Mas no papel que eu julgo importante de publicizar, temos aqui correspondentes da imprensa, estamos sendo televisionados pelo TV Viçosa, publicizar essa intenção do município de endividamento de Viçosa e colocar o que ele julga ser necessário para isso. Por favor, vereador. Claro. Sem contar também que é um empréstimo de 35 milhões, que no final dos 20 anos vai ser 71.259.000, né, o pagamento, né? Ou seja, vereador Edenilson, mais do que o dobro, né? O senhor tem razão em levantar isso. E aí eu quero colocar para o debate. Eu quero colocar para a sociedade civil, para todos os envolvidos. Vale a pena? É um risco? Temos que correr esse risco? Lembrando que o município pede urgência nesse projeto, ele tem que entrar na pauta terça-feira que vem, e lembrando também que não é de hoje que o município pleiteia esse empréstimo, então poderia muito bem ter colocado antes para essa Casa Legislativa. Muito obrigado e boa noite. Senhores, agora o vereador Marcos Nunes, também do PT, como disse, fazendo dupla do Partido dos Trabalhadores, e logo depois o vereador Geraldão, do PTB. Bom, senhor presidente, obrigado aqui pelo uso novamente da palavra. Também tem muitos assuntos a tratar, mas eu quero, aproveitar aqui a deixa do Sávio, eu também estou angustiado com essa situação. Aliás, Sávio, já que você contou um pouco de história, no domingo eu estava em Belo Horizonte por questões familiares, recebi um telefonema do senhor presidente dessa Câmara, que inclusive achou que eu estivesse em Viçosa, convocando a gente como Comissão de Finanças e Orçamento para cedinho aqui na segunda-feira procurar a gerência da Caixa Econômica Federal, porque ele já tinha conhecimento a respeito do projeto, para a gente saber do que se tratava. Então nós fomos lá, a Caixa mostrou também toda a viabilidade, todos os documentos que a Prefeitura apresentou. Mas eu acho que o Sávio tem razão, viu, nobres colegas, e aí população também que nos ouve e nos assiste, porque fica difícil para eu, Marcos Nunes, endividar o município por 20 anos. Eu não quero comprar essa briga sozinho. Daí quem votou em mim, quem tem interlocução melhor comigo, eu quero ouvir a opinião, para também saber votar. Eu digo o seguinte, eu pessoalmente tenho uma dificuldade enorme de trabalhar com essa situação. Porque 3 vereadores, é isso mesmo, ou 4, estão em Brasília, na Marcha Nacional dos Prefeitos e Vereadores, que estão lá o quê? Com o Pires na mão, querendo o quê? Dinheiro do governo federal, porque estão endividados, porque tem dificuldade. O nosso município com essa dificuldade aqui também. Por um lado, Sávio, como também Vossa Excelência aqui colocou, e se essas obras forem necessárias? Se precisar realmente fazer isso, uma vez que não é essa gestão que é culpada de uma série de problemas que vem de anos e anos e que precisa ser feito. Vale a pena ou não vale a pena endividar? Então esse é o debate nós temos que fazê-lo, e a gente agradece o executivo que esteve aqui, é um projeto ousado, mas eu tenho minhas dúvidas, muitas dificuldades, e aliás, sabe, grande dúvida minha reside no fato pelo seguinte: eu tenho que perguntar, inclusive fazendo coro aqui com o Sérgio Norfino, que está ausente nessa reunião, a gente tem que saber como o município também quer tratar, digamos assim, a sua responsabilidade gestional e fiscal, como ele quer cortar na carne para que ele se prepare para pagar isso, se for o caso de endividar. E a gente não vê muito bem isso, a gente vê um município pobre, com dificuldade, Hoje o senhor secretário respondeu uma pergunta aqui que eu não gostei, que isso está garantido pelo FPM, que não vai ter problema no FPM, ninguém garante isso, gente. Fundo de Participação do Município, que o principal imposto que faz parte é IPI, Imposto de Renda, isso flutua segundo o mercado mundial. Se tiver uma crise lá fora, o nosso FPM vai cair sim, e nós podemos ter dificuldade. Nós questionamos muitas coisas, viu, pessoal? Até o fato do ano passado ter tido uma dificuldade de um repasse patronal para o IPREV, se isso está resolvido em parte, E aí o seguinte, nós temos dívida de 2,6 milhões com o IPREV para pagar, vamos fazer uma dívida de 5,4 milhões para a construção do Centro de Triagem de Resíduos Urbanos, que é a usina de lixo, e vamos agora talvez fazer também uma dívida de 35 milhões de reais, e nós precisamos realmente verificar
se a gente dá conta disso. Estou de olho no meu tempo, quero dizer o seguinte, hoje nós não temos o líder do prefeito aqui, mas tem 3 semanas que eu estou tentando aqui dizer, e o tempo da reunião não nos permite, que o Executivo precisa olhar a questão da reposição salarial dos conselheiros tutelares, né? Há uma lei que garante isso não está sendo feito. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tem enviado várias correspondências e nada tem acontecido, né? Então, na hora da gente debater maioridade penal, menoridade penal, questão de menino em rua, a gente vai lá e criminaliza o adolescente. Mas na hora de nós termos políticas para garantir que o adolescente não seja criminalizado, muitas vezes a gente não se dispõe a fazer que essa política funcione adequadamente. Bom, eu quero justificar a minha ausência, viu, Edenilson, da audiência pública aqui de segurança. Eu fiquei sabendo, né, que foi muito boa, né, porque passei mal, né, fiquei de cama, né, espirrei bastante aqui terça-feira passada, acabei ficando deitado quarta e quinta-feira passada, mas parabenizar, né, a todos que aqui conduziram esse trabalho. E para encerrar, eu até acho, viu, Sávio, né, voltando aqui no nosso empréstimo de 35 milhões de reais, acho que a gente devia fazer um acordo político com o Executivo, né, dar esse voto de confiança, se assim for, em troca dele nos apresentar também onde ele vai cortar na carne, né? Como é que fica a questão dos funcionários internos, se isso está inchado ou não está, né? Porque a tão falada reforma administrativa, ela nunca chega. Então é hora dessa casa falar, não, faça a reforma administrativa e eu libero para vocês, então, um empréstimo, se for o caso. Porque sem uma gestão fiscal extremamente eficiente, nós estamos correndo o risco de ter problemas no futuro, né? Essa é uma dúvida da administração e a nossa também. Obrigado, senhor presidente. Queria lembrar aos senhores vereadores, à senhora vereadora, que no dia 11, às 18 horas, a audiência pública, que o vereador Geraldão se referiu a ela, estará discutindo, primeiramente, se a lei municipal do Código de Posturas vai permitir a abertura dos supermercados aos domingos, já que ela não permite. E se os estabelecimentos que trabalham à noite, bares, restaurantes, lanchonetes, casas noturnas, danceterias, poderão trabalhar após às 2 da manhã. Então, estamos fazendo, mais uma vez, uma chamada para que as pessoas possam estar nessa audiência pública, quinta-feira, às 18 horas, nessa casa. Para o uso da palavra, o senhor vereador Geraldão. Senhor presidente, antes mesmo de começar o pronunciamento, vou fazer um alerta. O Renatinho falou que já passou pelo hospital hoje, o plantão não está em funcionamento. Pediu para me dizer isso aqui. Então, qual hospital, Renatinho? São Sebastião, então, hoje não está em atividade. Bem, essa palavra livre ficou tão densa, com tantos assuntos, que eu fiquei até um pouco perdido em relação a qual deles elencar aqui como prioritário, mas eu acho que um vai amarrando o outro. E aí eu começo até mesmo respondendo a um dos questionamentos feitos aqui pela bancada do PT, mais precisamente o vereador Marcos Nunes, quando se refere a se realmente necessitamos dessas obras. Eu acho que, nesse sentido, 100% de certeza que a gente precisa dessas obras, né? Dando continuidade a isso, e aí, de repente, relacionando um pouco a questão da saúde financeira do nosso município, eu gostaria de dar uma resposta ao senhor Valdir, que estava aqui hoje, que levantou a conta do IPTU dele, falou que paga o IPTU, assim como seus vizinhos, mas a gente tem que salientar, o IPTU já está aí para que as pessoas acertem referente ao ano de 2013, mas sempre houve uma inadimplência gigantesca nessa contribuição por parte de nossos cidadãos, né? Me parece que são 48% de inadimplência. Ô, Geraldo, obrigado aqui pela parte. Só para lembrar a Vossa Excelência o seguinte, só para você ter ideia, a previsão de orçamento do IPTU desse ano é por volta de 5 milhões. Né? Então, só para lembrar, não a Vossa Excelência, mas principalmente o Valdir, que não é só esse imposto que ele paga. Né?
nós temos uma carga tributária enorme, o IPTU é só um deles, né? Mas, inclusive, essa administração tem melhorado, viu, o Geraldão, a adimplência, inadimplência, né? A inadimplência, eu acho que também, com muito menos conhecimento de causa do que o senhor, Marcos Nunes, me parece que também tem melhorado em muito a arrecadação do município. Me parece que até 2009 tínhamos aí uma arrecadação de, parece que 70 e poucos milhões, e hoje já dobrou essa arrecadação, né? O que demonstra aí, vamos dizer assim, uma incisão maior no que se refere à cobrança desses tributos. É uma carta, não com esse termo que está nas mangas, e que eu acho que nós devemos, enquanto Casa Legislativa, a título de tributos a serem recebidos pelo nosso município, deveríamos levantar uma campanha no que se refere ao IPVA. 50% desse imposto, que eu não sei o que significa a sigla como um todo, ele é repassado para o município e a outra parte fica com o Estado. Viçosa é uma cidade universitária, são várias as placas, isso para não dizer centenas ou milhares de placas, que não estão no município de Viçosa, ou seja, pagam esse imposto que fica lá na cidade deles. E acaba que esses carros estão transitando diariamente pelas nossas ruas aqui na cidade, causando custos para nós. Então, já que aqui nós vamos trabalhar em infraestrutura, essa questão viária, um dos apelos que a gente tem que passar a ter, e eu acho que a Câmara também tem de ser ousada em puxar uma campanha conjunta, é para a transferência desse emplacamento para a nossa cidade. É uma coisa que eu pretendo empenhar no segundo semestre, entendendo que é uma forma de arrecadarmos mais, e inclusive pagar a essa e outras possíveis dívidas. Vereador Alexandre. O senhor tinha falado, o IPVA, Imposto sobre o Veículo Automotor. Muito obrigado. Temos várias motos automotor e vários carros aqui. Sim. Que... Aí a alíquota dele é de 4% sobre o valor do veículo. Muito obrigado. E a forma de pagamento... O Estado de Minas cobra 4%, mas há outros estados que cobram a alíquota menor. O Espírito Santo é 2%, o Estado de Goiás também, salvo engano, é 2%. Tanto é que quando a pessoa tem um carro com valor muito vultuoso, por exemplo, um Camaro, que custa, sei lá, 150, 300 mil. Normalmente eles registram ele no estado que o IPVA, a alíquota do IPVA é menor. Aí já é o primeiro lapso de não cidadania de nós brasileiros em termos de uma atitude assim. Nesse contexto, eu acho que o valor da contribuição ela indifere. Canadá é um país com altos índices de tributo e, ao mesmo tempo, uma qualidade de vida, né, inquestionável para a sua população. Desde que os impostos estejam sendo investidos na cidade, eu acho que ele pode ser até mais alto. Se a gente tiver direito às questões, sim. Mequilo já passa a mão no cabelo ali com medo da tida corrupção. E esse é um dos pontos que eu me preocupei em relação ao projeto de lei, não discutindo a matéria, mas é de incluir um parágrafo em que criamos, enquanto Casa Legislativa, vai tocar a campainha, uma comissão para acompanhar de perto. E não sei se todos repararam aqui durante o encontro, de acordo com o procurador do município, e aí em comunicação com o nosso jurista, o Dr. Randolfo, há um acordo no Executivo em permitir que essa comissão legislativa ficaria com mais autonomia do que apenas fiscalizar a questão desse empréstimo, com a liberdade de atuar deliberando juntamente as modificações que o projeto pode vir a sofrer no futuro, ou seja, uma forma da gente participar mais de perto. Não vou delongar, estou ansioso para que tenhamos esse embate aqui na Câmara, ainda não tenho a posição 100% formada, mas também não podemos fechar o olho que pode ser uma solução para a nossa cidade, visto que a demanda e a reclamação é gritante em relação à infraestrutura. Senhores vereadores, membros da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, eu estou fazendo uma solicitação de convocação para mais uma reunião conjunta das comissões com a assessoria do Dr. Randolfo, do senhor José Paulo Santana, para a análise do projeto de empréstimo de 35 milhões de reais que a Prefeitura propõe nessa casa. E queria dizer para o meu nobre companheiro Geraldão, nobre companheiro, de repente, quando as Farcs viçosenses
cochilam ou não estão no embate, os xiitas com certeza estarão avançando. Inscrito para o uso da palavra, o vereador professor Idelmino. Geral é Geraldão, na hora que for nós estamos presentes, senhor presidente. Eu volto à tribuna para falar de mais dois assuntos, mas antes de realmente falar a respeito, não posso deixar de comentar a respeito desse, pelo menos, intenção de empréstimo de 35 milhões de reais. Eu acho que realmente a comunidade viçosense ela tem que abraçar essa discussão. A gente tem falado muito da participação popular e eu acho que é o momento, né, da comunidade de Viçosa ser consultada, viu, vereador Sávio, vereador Edenilson, a respeito dessa questão, porque o que eu entendo de endividamento do município significa o endividamento de toda a comunidade que faz parte desse município. Cada cidadão vai estar com seus impostos comprometidos, vinculados a esse empréstimo, então, de 35 milhões de reais, não podendo, né, voltar esse dinheiro para outras questões, como educação e saúde, conforme foi colocado aqui muito bem pelo vereador Sávio, pelo vereador Marcos Nunes. Bem, o que eu quero falar é um ponto a respeito da educação e outro em relação à utilização de animais lá no Hospital Universitário da Universidade Federal de Viçosa. Primeiro, em relação à educação, a gente vem discutindo lá dentro do Conselho Municipal de Educação, inclusive com a participação da Comissão de Educação dessa casa, a criação do corpo técnico para a educação municipal. Vereador Edenilson, né, que é pedagogo, sabe muito bem que no município de Viçosa a educação começa a cada 4 anos do zero. Né? Só que para que os demais aqui presentes, o público em casa entenda, nós temos, já chegou a marca de 4 secretários de educação, né, só no mandato aí do excelentíssimo prefeito Celito Sari. Então, quer dizer, não tem como acontecer uma organização da educação. Né? Então, muda-se as pessoas, os personagens ali da Secretaria de Educação, muito projeto se perde. Então, a gente está pedindo a criação de 2 cargos efetivos dentro da Secretaria Municipal de Educação para começar a criar um corpo técnico, para começar a fazer em Viçosa uma educação de Estado e não uma educação de governo. Né? Inclusive, o Conselho Municipal de Educação está pedindo, junto ao Poder Executivo, que todos os profissionais da educação que estejam locados em outros departamentos sejam novamente relocados dentro da educação. Né? Se é profissional da educação, tem que atuar na educação. Alguns já estão há vários anos, né, ocupando outras pastas, desempenhando outras funções, que não aquela para o qual ele foi concursado. Em relação ao funcionamento do canil municipal, que é dentro da Universidade Federal de Viçosa, nós tivemos aqui, a meu convite, a presença do professor Tarcísio, que está à frente lá do canil municipal, né, mediante ao convênio que a universidade tem com a nossa cidade. Bem, nós tivemos 2 mobilizações na porta do canil municipal, lá dentro da Universidade Federal de Viçosa, atrás do Hospital Veterinário, questionando a utilização indiscriminada de animais em aulas práticas e também em experimentos. Sem passar devidamente pelo Comitê de Ética, nós tivemos vários animais sendo utilizados, sendo que somente uma pessoa estava assinando, né, por todos da Comissão de Ética. Então, essa questão foi levantada, algumas pessoas até chegaram a vir aqui no meu gabinete falar a respeito, e a gente deu sequência a essa discussão, culminando hoje, inclusive, com a presença aí da TV Alterosa, fazendo uma reportagem a respeito. O que se discute, né, não é a não liberação da utilização dos animais. Né? A gente tem que entender que tem que ter realmente um uso mais adequado, um uso em que realmente o Comitê de Ética ele vai dar o parecer, em situações que, na verdade, nem poderia estar sendo usado, o animal sadio, né? Esse procedimento está sendo feito. Então, aqueles animais que, às vezes, o canil municipal recolhe com problema, doente, leva para dentro do canil, faz todo o acompanhamento, a recuperação desse animal, daqui a pouco vem, numa aula prática, o requerimento
pedindo que aquele animal que foi tratado pelo nosso canil com o nosso dinheiro, ele seja então utilizado na aula prática, né, uma demonstração de cirurgia e com a consequente eutanásia. Então, o que está sendo cobrado, pedido, junto à administração da Universidade Federal de Viçosa, é que tenha assim, um pouco mais de atenção em relação à utilização desses animais. Né, que realmente o Comitê de Ética se posicione, né, e que quando ocorra a liberação de algum animal, né, que seja realmente aquele animal que está realmente em fim da vida, né, que não pegue realmente os animais sadios, né, que foram tratados pelo nosso canil. Então, boa noite, muito obrigado. Solicito a manifestação do nosso líder do PDT, da bancada vermelha, branca e azul, vereador, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Carlitos Alves, meio quilo. A solicitação de vossa manifestação, meu líder de partido. Por favor, vereador. Nobre colega, eu não me inscrevi hoje não, eu estou só ouvindo e aprendendo. Ah, perfeitamente. Então, desculpe, meu líder, pelo equívoco. Bem, falando em vermelho, volta o vereador reinscrito, Marcos Nunes, até na camisa, hoje vermelho e azul, e com um pouco de amarelo também, né, vereador? Pois não, reinscrito, né? Muito obrigado, vereador Geraldão. Tri-inscrito. Senhor presidente, devido ao horário, eu vou abdicar do uso da minha fala. Muito obrigado, boa noite aí pela consideração. Senhores e senhora vereadora, nada mais havendo a tratar, com a proteção desse Deus maravilhoso, agradecemos a mais uma sessão e boa noite a todos. Encerro essa sessão.